a minha esposa estava chorando. E a minha filha também. E a minha esposa pediu para eu abrir a geladeira. Quando eu abri, tinha um copo de água e tinha biscoito de sal, água e sal. E não tinha comida. Eu digo que ali foi um rompante na minha vida. Porque foi um dia que eu me senti tão mal, que eu tomei uma decisão e falei, cara, eu nunca mais passo por isso. Tudo que eu fizer eu vou fazer muito bem feito, eu vou merecer ganhar mais, eu vou fazer por onde. Você saiu de uma situação para praticamente de zero, ou de empregado, não vamos falar de zero, né? Mas de empregado ou de muito pouco com a necessidade, para uma empresa com faturamento que, cara, se tiver 1%, 2% no Brasil que tem um sucesso que nem esse, talvez seja muito. Quando eu saí, a gente estava faturando 500 milhões ano. Meu time saiu de 4 pessoas para 700 pessoas. Quando você bota só conhecimento para dentro da cabeça, a cabeça fica gorda só. Sabedoria é aquilo que você bota na prática que você aprendeu. Foque no ponto de chegada, não no ponto de partida. O que isso quer dizer? Tenha clareza onde você quer chegar. Isso vai te manter em foco. E eu acho que a grande pergunta que eu faço para o empresário é: o que você quer da sua empresa nos próximos 10 anos? Fala, turma do Equity Concreto! Tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz pra caramba de estar aqui de novo com vocês. Nós estamos começando uma temporada nova aqui de conteúdos. E hoje, galera, eu tenho um cara aqui muito bacana que foi super indicado aqui para estar com a gente. Nós vamos bater hoje um papo que a gente estava até falando um pouco antes aqui. Quanto tempo que a gente teria? Com esse papo não precisa nem ter álcool na mesa para ficar falando muito. Então, um dos nossos desafios vai ser a gente conseguir cumprir a nossa agenda aqui, que a gente está falando. Nesse episódio, eu tenho a honra de receber aqui um cara que faz na prática o que muita gente diz na teoria. E esse negócio, cara, é um negócio que vocês que me seguem já sabem, é um negócio que eu falo sobre graxa, é um negócio que eu falo muito sobre como transformar a tua máquina de lucro numa máquina de equity. E tem um cara aqui na frente que fala já com essa galera, fala com o que a gente chama de ICP aí, que são esses empresários que estão aí dentro da nossa comunidade. E hoje eu tenho aqui um papo com o Marcos. O Marcos está aqui com a gente. Eu vou ler aqui, cara, o currículo do cara, bicho, é complicado, cara. Eu tava até falando aqui com ele, batendo algumas coisas aqui, porque a turma preparou aqui. É longo, eu vou tentar fazer curto. E se ficar alguma coisa de fora, ele me corrige aqui. O Marcos ele começou a carreira como auxiliar de estoque, chegou a liderar uma empresa com mais de 500 milhões de faturamento, cara. 500 milhão, galera. Hoje ele é mentor de empresários, fundador do Seja Alta Performance e já impactou mais de 20 mil negócios com seu método APN, Alta Performance de Negócios. Autor de 4 livros, 2 deles best-sellers. Ele é uma das maiores referências no Brasil quando o assunto é escalar empresas com consistência, formar líderes de verdade e transformar empreendedores em CEOs. É isso mesmo, Marcos? É isso aí e um pouquinho mais. Eita, nós então mais. Hoje vai então, hein? Bem-vindo, Marcos. Prazerzaço ter você aqui no Equity Concreto, cara. Que bacana. Obrigado. Que deu certo aqui da gente estar aqui hoje, cara. Obrigado pelo convite. Eu abri com uma brincadeira, gente. Não tem um pouquinho a mais, não. Tem um pouquinho a menos aí, viu? Mas tem um vídeo do Cristiano Ronaldo que ele diz, né? Que se eu não me achar bom, quem é que vai me achar bom? Exatamente. Né? Talvez mamãe. Mas aí... Dependendo da mãe. Dependendo da mãe, né? Marcos, obrigado, cara, por você estar aqui. Eu brinco, cara, que eu tenho oportunidade quando eu tô aqui como papel de host, quando os caras, quando eu tô na tua cadeira aqui, os caras jogam a bola lá em cima, eu falo assim, eita caramba, parece que nem sou eu tudo esse cara aí, né, que preparam. Mas aí agora a bola é com você, cara. Conta aí um pouquinho, é isso mesmo, cara, que eu falei aqui? Fala um pouquinho de você, conta Vamos lá. Melhor o pessoal te conhecer aí. Cara, eu sou uma pessoa da vida real, eu sou cearense, nasci em Fortaleza, casei muito cedo, tinha 21, minha esposa tinha 16. Que idade você tem? Eu tenho 44. 44, a gente é quase da mesma... Minha esposa tinha 16, eu tinha 21, casei cedo e tinha que ganhar dinheiro, né? Tinha que ganhar dinheiro, como pai cedo, assumi rápido a responsabilidade e fiz toda aquela escalada profissional. Estoquista, auxiliar, administrativo, vendedor, né? Gerente, diretor, isso em 4 empresas. Lá no Ceará? Lá no Ceará. Até que eu fui contratado para uma empresa quando eu tinha 23 anos para que eu fosse ser gerente comercial dessa empresa. Na época ela faturava 500 mil mês e eu trabalhei por 15 anos nessa empresa. Quando eu saí a gente estava faturando 500 milhões ano. Meu time saiu de 4 pessoas para 700 pessoas. Rapaz, em quanto tempo? Isso foram 13 anos. 13 anos. 13 anos, de 500 mil mês para 500 milhões ano. Uhum.
E ninguém me contou, eu não li no livro, eu vivi o crescimento de uma empresa. E é engraçado, quando a gente era muito pequeno, a gente dizia que quando as coisas ficassem maiores, ficariam mais fáceis. Nunca ficaram. Sempre ficaram mais difíceis. Exato. Até que chegou um momento que eu vi uma oportunidade de mercado, que o empresário brasileiro ele é muito corajoso, ele é muito criativo, mas ele é pouco técnico. Sim. E olhando para todos os concorrentes da gente que tinham sumido, por que a gente tinha crescido? Por que com o mesmo presidente, com a mesma moeda, com a mesma CLT, com a mesma legislação, com os mesmos concorrentes, por que a gente cresceu e eles não? Sim. E eu cheguei à conclusão que uma empresa, para crescer, ela precisa de profissionalização. A maioria das empresas, elas querem continuar amadoras. Problemas vão ter pro resto da vida. Mas nesse processo de crescimento, elas precisam sim de profissionalização. Foi quando eu vi uma brecha de mercado, montei a CGAP, estamos aí há 9 anos no mercado, com mais de 20 mil empresas passaram por nós, e atualmente com 300 projetos de consultoria no Brasil, Estados Unidos, Europa e América Latina. Que bacana. Marcos, vamos começar por aqui, ó. Quando você fala do teu resultado, você aprendeu isso aonde? Eu aprendi no campo de batalha. No campo de batalha. Aprendi. Minha faculdade não valeu de nada. Exatamente. Nada. Meu professor nunca tinha tido um negócio. Meu professor falava coisas que não casavam com o que eu via na realidade. Então eu tive a sorte de ter vivido todos os estágios de uma empresa, né? Daquele cara que estava com o grupão que falava mal da empresa e eu não entendia como é que falava mal da empresa. Daquele cara que foi promovido e foi crescendo, até virar um diretor e atualmente empresário sócio de 3 negócios aí que vão faturar mais de 100 milhões ano. Que bacana. E o que você acha que ajudou a tua sorte, que você comentou, né? Eu tenho um conceito de sorte que sorte é quando a oportunidade nos pega preparado. Né? Eu imagino que quanto mais cedo você trabalha, mais cedo você acorda e mais você trabalha, mais sorte você tem. Nessa época e nessa trajetória, sem ter necessariamente aprendido na escola, vamos falar aqui um papo reto aqui pra galera, não foi sorte. O que você acha que foi a tua característica e o que foi o definidor entre você ter os resultados que você teve e ter os louros que você colheu de tudo isso? O que você acha? Depois de passar no teu alto dos teus 44 anos, depois de olhar tudo para trás, o que você acha que foi a questão definitiva disso? Cara, eu tenho um livro que conta um pouco da minha história. E são alguns fatores. Acho que fator 1, eu não vim de família rica. Então eu via todos meus amigos indo para um show que muitas vezes eu não tinha dinheiro. Aquilo ali mexia comigo. A galera comprava umas coisas que não podia comprar. Então eu acho que me ajudou. Mas isso não quer dizer que quem nasceu bem, quem nasceu rico, não possa crescer também. Sim. Mas na minha realidade me ajudou. Segunda coisa, eu tinha um chefe que ele dizia assim, você quer ser alguém muito bem sucedido? Faça contas, tenha muitas contas. Ele chega, não que eu concorde, tá, turma? Mas ele chegava segunda-feira de manhã e dizia, ó, quem aqui já fez um investimento? Quem aqui já comprou uma casa? Você tá falando de contas, é ter boleto para pagar. Boleto para pagar, né? Show. E aí eu casei cedo, então não tive opção. Exato. Eu com 21, minha esposa com 16, eu tinha uma casa para pagar, carro para pagar, alimentação. E teve uma cena da minha vida que eu lembro de chegar em casa, a minha esposa com a minha filha nos braços, minha filha que hoje tem 21 anos, que é casada, e a minha esposa estava chorando. E a minha filha também. E a minha esposa pediu para eu abrir a geladeira. Quando eu abri, tinha um copo de água e tinha biscoito de sal, água e sal. E não tinha comida. E ela falou, Marcinho, comprar remédio para a Laís, e eu não tinha dinheiro. E eu lembro que eu coloquei 2 cheques sem fundos ali aos 21 anos. Eu digo que ali foi um rompante na minha vida. Porque foi um dia que eu me senti tão mal, que eu tomei uma decisão e falei, cara, eu nunca mais passo por isso. Tudo que eu fizer eu vou fazer muito bem feito, eu vou merecer ganhar mais, eu vou fazer por onde. E o interessante era que quando você vai para uma empresa, a maioria das pessoas falam mal da empresa. Sim. Só que é dali que sai o seu ganho. Então, para mim, foi a escassez de não ter tido base familiar bem sucedida, foi ter a pressão de ter casado cedo, e foi entender que o trabalho é meu amigo, não é meu inimigo. Sim. Então eu sempre fui um cara que peguei na mão da empresa. Então eu trabalhava mesmo para pegar na mão da empresa. Muita gente se engana dizendo, eu trabalho para os outros, quando eu montar a minha empresa eu vou trabalhar para mim. Essa é a maior mentira que a sociedade inventou para a sua cabeça. Você trabalha para você desde o primeiro minuto através de uma empresa. Se os teus sonhos, suas contas são pequenas, que não valem tu dar o teu melhor, beleza. E eu acho que um quarto ponto é uma insatisfação, sempre querer ser melhor. Hoje de manhã, nós fizemos um encontro lá na empresa e eu falei sobre isso. Melhorar a cada dia ser melhor, buscar ser melhor.
E eu acho que isso foi me ajudando a crescer e a chegar até aqui. E eu ainda sou muito pequeno comparado ao que eu posso ser daqui para frente. Que bacana. É a sensação de achar que nunca você chegou lá. Sim. Marcos, a tua história tem uma sinergia absurda com a minha e que eu acho que de muita gente que está vendo, está nos assistindo, né? Às vezes quando a gente olha essa galera que tem aqui, que tem hoje, né? Cara, com toda a tecnologia, a gente estava falando um pouquinho antes sobre isso, né? Da gente entrar aqui na nossa resenha. O conhecimento está cada vez mais democratizado, né? Está aqui dentro, né, cara? Não sei você, mas pelo que você está dizendo, você também, por algum motivo, talvez por alguns motivos aí, sonhou em ter Barça. Eu, por exemplo, nunca tive Barça, né? Cara, quantas Barças tem aqui dentro? Tem, né? Todas, né? Tem todas. E nessa nossa jornada, vamos falar assim, eu acho que a gente foi, além de vontade que você colocou, a necessidade que te motiva, a questão talvez de sonho, de buscar algumas coisas, que eu estou percebendo que tem muita coisa parecida com a minha jornada. Eu acho que, de alguma maneira, a gente acabou, e aí eu já me colocando nesse contexto também de ter vindo de periferia, de ter feito o rolê praticamente sozinho e ter angariado aí algumas pessoas e modelando outros. A gente acho que teve alguma coisa que de alguma maneira pode ser divina ou pode ser terrena, não importa, que nos pegou e nos colocou no caminho para fazer esse negócio acontecer. Quando eu vejo hoje, você saiu de uma situação para praticamente de zero, ou de empregado, não vamos falar de zero, né, mas de empregado ou de muito pouco com a necessidade, para uma empresa com faturamento que, cara, se tiver 1%, 2% no Brasil que tem um sucesso que nem esse, talvez seja muito. Essa jornada, eu gosto de falar que é uma jornada que você foi do empregado, que é o que talvez a tua família, acho que muito parecida com a minha, nos preparou para ser um sobrevivente, tá certo? Você virou dono de empresa e você virou empresário. Como é que você enxerga isso para essa galera toda que está vendo, né? Se isso faz sentido, essa jornada, né? Como é que você enxerga hoje com o nível de educação que a gente tem, a gente sabendo que a escola não nos ensinou muita coisa, como é que essa galera hoje se prepara para um mundão que nem esse? Com algumas vantagens e algumas desvantagens da nossa época. E com um ponto, acho que fundamental. E aí, de empresário para empresário. Não tem escola de empresário, né, cara? Alguém te ensinou a ser empresário? Pelo que você acabou de falar, você aprendeu a ser na marra, na garra. Só tem um jeito de aprender a ser empresário, que é tendo uma empresa. Exato. Como é que... Me conta um pouco, com o teu rolê de hoje, como é que você consegue impactar essa turma e o que de verdade você enxerga que deveria mudar para que essa galera chegue mais preparada agora do que a gente, ou seja, tenha uma vida melhor com todas essas coisas boas que existem hoje e não existiam naquela época. Né? Eu literalmente vim do zero mesmo, porque eu comecei descarregando caminhão como estoquista, indo trabalhar a pé quando não era de bicicleta. Uhum. E eu não conto aqui para ter uma jornada do herói, para falar de... Uhum. Foi difícil pra caramba. Era muito, mas também era difícil ter ficado lá. Eu lembro quando eu contei para minha avó que eu ia pedir demissão desse emprego que eu era estoquista. Ela, meu filho, você ganha 300 por mês, como é que você vai sair disso? Porque na geração dela era uma geração de estabilidade. Uhum. E crescimento vai trazer instabilidade. Vai. Crescimento vai trazer frustração, crescimento vai trazer conflito, vai trazer atritos. Você vai ter que deixar muita coisa para trás. Uhum. E tá tudo bem. Uhum. Hoje, em reunião com o meu time de gestores, eu falei, pessoal, eu queria convidar vocês a esquecer quem vocês foram até hoje e, a partir de agora, serem novos profissionais. Uhum. Porque se a gente se apegar muito ao que a gente fez, a gente talvez se satisfaça. E quem quer crescer tem que estar olhando para o ponto de chegada. Uhum. Então, hoje, nós vivemos a geração de muito acesso a conhecimento. Tu falou da Barça, acho que muita gente nem sabe o que é Barça aqui. Barça era uma enciclopédia, empoeirada, grande, péssima. Desatualizada, Eu sou da época da Listel, da lista telefônica para tu conseguir um telefone. Então, hoje, tudo é muito fácil. Exato. Então, eu acredito que hoje é mais fácil crescer do que antes. Eu acho que é muito mais democrático crescer do que antes. Mas existe um câncer entranhado na sociedade que é a vitimização, Exato. o coitadismo, as políticas públicas que fingem te proteger, mas na verdade elas estão te aprisionando. Né? Há quanto tempo nós temos um governo que diz que vai tirar o povo da pobreza e esse povo não sai da pobreza? Tá? Pelo contrário, o governante quer que você continue pobre, porque para ele é interessante, ele te manipula, ele ganha de você do jeito que ele quiser.
Mas não é o tema da gente aqui, né? Vou olhar pra minha história. Eu podia ter ficado lá. Podia ter ficado reclamando. Mas tem uma frase que eu gosto muito que ela diz o seguinte: eu não sou aquilo que aconteceu comigo. Eu sou aquilo que eu escolho me tornar. Perfeito. Então, ao invés de olhar para trás, eu vou olhar para frente. Onde é que eu quero chegar? E eu queria crescer, cara. Eu queria crescer, eu queria ganhar mais, eu queria ter um carro bom, eu queria ter Por necessidade e vontade, certo? Cara, necessidade e vontade. Necessidade e vontade. Eu quero poder chegar num restaurante, olhar para um cardápio e não olhar para o preço. Perfeito. Eu quero comer isso. Porque eu lembro que na minha adolescência, muitas vezes, ia escolher uma batata para passar o dia, todo mundo, eu ficava com fome ali. Então, essa sede, ela é interna. Ninguém vai te ensinar a ter sede, ninguém vai te ensinar a querer crescer. Isso tem que arder dentro. Só que só vontade frustra. Exato. Eu tenho que ter vontade, eu tenho que ter ação. Exato. E eu tive essa ação, eu tive esse movimento. Meu último salário, há 10 anos, quase 10 anos, foi de 60 mil reais. Salário, pingou dia 5 na minha conta. Para alguns que estão assistindo a gente, muito pouco, mas para 99,9% dos brasileiros, completamente fora da realidade. Engraçado, uma vez eu falei isso na internet. Principalmente se corrigiu 60 mil reais de 10 anos para cá. Corrigir, né? Bota aí 80, 90, 100 hoje. Isso aí, fácil. E aí a turma diz assim: ah, mentira, não tem ninguém que recebe isso no Brasil. Pesquise os salários dos maiores CEOs do Brasil, você vai se surpreender que são milhões. Bem, muitos milhões. Então, eu queria ganhar mais. Mas não era pro luxo. Era para dar uma condição para minha família. Então, é contada uma história que você trabalha para o outro. Não, você trabalha para você. Você trabalha para você, por você e para os seus. Sim. O cara chega e diz assim: quando eu for montar uma empresa, eu vou passar a trabalhar para mim. Sai daí, inocente. Na hora que tu monta uma empresa, tu nunca mais vai trabalhar para você. Exato. Quando você monta uma empresa, você vai trabalhar para o governo, para pagar imposto. Eu comprei uma casa agora aqui, minha esposa tá falando do laudêmio e dos impostos. Essa parte ela não tinha me contado. Eu não me toquei. Ela falou: Bem-vindo ao Alphaville, cara. A isso casa aí. é tanto. Aí, quando ela falou do laudêmio, eu falei: mas a gente comprou 2 casas ou uma casa, né? Então você vai trabalhar para governo, você vai trabalhar para funcionário mau caráter que vai te botar na justiça, tem tu ter culpa. Tu vai pagar para fornecedor que vai te sacanear. E tem os bons também. Você vai pagar muitas vezes para cliente, vai trabalhar para o mundo. Então, para crescer, tem que arder esse fogo e tem que buscar o como, né? E o buscar hoje, que é o que você falou, tá fácil. ChatGPT, Google, YouTube, tem tudo aí. Tudo na mão, né, cara? Para quem quer, meu irmão. Conhecimento hoje não é um argumento para dizer que eu não cresço. Eu gosto de falar, eu queria pegar esse ponto contigo, eu gosto de falar que quando você bota só conhecimento para dentro da cabeça, a cabeça fica gorda só. Sabedoria é aquilo que você bota na prática que você aprendeu. Então, se você botar 1% daquilo que você aprendeu na prática de verdade, é o que separa os homens dos meninos. E, Marcos, eu queria entrar nesse tema com você, eu queria ter um papo reto com você sobre isso. Por quê? Se a gente pegar, por exemplo, na tua galera, tanto os teus colaboradores, quanto os teus clientes, enfim, dentro do teu ecossistema, se a gente pegar com metade da nossa idade, eu tenho 46, quase a tua idade, vamos pegar ali uns caras de 23, 21 anos, como você casou. Você deve ter muita gente aí junto contigo nessa idade. Se você retroceder e pensar no Marcos lá de trás, com as ferramentas, com o cinto de utilidades que você tinha, como é que... Conta um pouco da tua visão, dá a tua lente um pouco aqui pra gente, do que seria o Marcos lá de trás, com toda essa vontade, com toda essa ambição, que a ambição é ser positivo, de querer buscar. O que está faltando nessa turma de hoje? O que a gente, como um pouquinho mais velho, com um pouquinho mais de graxa entre as unhas na mão, o que a gente poderia pensar e colocar? E como é que você está vendo essa turma aí com todas essas ferramentas disponíveis, às vezes com uma capacidade de execução igual ou menor do que a gente teve lá atrás, de realização de verdade? Fala um pouco aí, passa um pouco da tua lente aí com relação a isso. Vamos lá. Eu vou separar aqui em 2 momentos essa resposta. Primeiro, que a gente viveu de uma geração miojo. Total. Que em 3 minutos quer estar pronta. Né? Coloca na água, em 3 minutos eu sou CEO. Tu abre o LinkedIn, gente. Gostei dessa. O LinkedIn, com todo respeito e amor à ferramenta que é fantástica, ele é engraçado. Quando tu vai ver os cargos dos caras, é engraçado. Né? Todo mundo no LinkedIn é um mágico, é um super-herói, na internet também. Então, isso força uma sociedade a acreditar que tudo acontece muito rápido. Daí os oportunistas. Sim. Morrem de ganhar dinheiro em cima de gente tola. Que tipo de oportunistas? Tigrinhos, bets, pessoas que querem retornos imediatos. O curso Salvador, que em 3 dias você vai ficar milionário. Gente, não fica.
Então, o primeiro ponto é controle de ansiedade, controle de sua ansiedade. Eu falando com o Marcos antigo, todas as besteiras que eu fiz foi por esse motivo. Ansiedade, querer que as coisas acontecessem muito rápido no meu tempo. Então esse é o ponto 1, que ele tem que separar. Segundo, Deus é muito perfeito, cara. Porque a maturidade, ela traz pra gente o entendimento do porquê que nós fizemos as coisas. Então, um recado para você que é mais jovem é: se permita errar, erre. Tem uma frase que a gente fala na empresa: erre muito, corrija rápido. Isso. Pode errar, erra muito. Não errar criminalmente. Sim. Mas se errar por movimento, faz parte. Eu sou muito contra o movimento de internet. Por exemplo, tem um guru na internet que ele diz que o cara, para ele ter uma empresa de sucesso, ele tem que ser bom em tudo. Me prove uma pessoa no planeta que é bom em marketing, vendas, produção, jurídico, contabilidade, tecnologia. Não tem. Gente, entender isso é libertador. Crescer uma empresa, crescer numa carreira, está ligados a muitos erros, muitas frustrações, muitos fracassos. Marcos, você tem 4 livros aí, porque eu tenho história para contar. Mas não são histórias de sucesso, são muitas histórias de fracasso. Investi errado, fui traído por pessoas que eu não poderia confiar. Então, você que é jovem, separar 2 coisas. 1, redução dessa ansiedade, de que as coisas vão acontecer no seu tempo. E 2, respeite sua jornada, vá fazendo, vá se movimentando. Perfeito. Você não é uma planta. Então, esse movimento, você olhando para pessoas que conseguirem, vai te ajudar. E muito cuidado com fórmulas mágicas, fórmulas perfeitas, porque é aí que está o golpe. Né? É aí que mora o golpe, e o brasileiro é especialista em cair em golpe de malandro, tanto é que tem tanto malandro aí gigante. Marcos, é engraçado te ouvir, porque seria tão mais fácil se a gente acordasse às 4h59, tomasse um banho gelado, assistisse uma live, tava tudo resolvido, né? Tudo resolvido, cara. Imagina os padeiros, só tinha padeiro trilionário, né? Cara, não tem modelo perfeito, gente. Não tem modelo perfeito. Não tem modelo. E até tu falou de prática. Eu fiz 92 turmas do APN, entreguei uma semana passada, 120 empresários do Brasil e às vezes fora do Brasil. Dentro do meu treinamento eu digo: pessoal, vi fazer o treinamento, não vale de nada. Aí o pessoal fica olhando para mim assim: como é que o cara que me vendeu o treinamento disse que não vale de nada? Digo: o que vale é o que tu vai fazer com o treinamento. Exatamente. É a aplicação. É isso daí. Então, dá um limpa no teu Instagram, dá um limpa no teu YouTube. Tá seguindo 1 milhão de pessoas, reduz. Porque é cada um falando uma coisa diferente. Exato. Escolhe uma linha, escolhe um método. Por isso que eu escolhi. Eu estava conversando com um cara de uma empresa de treinamento de muito sucesso, e ele falou: Marcos, eu jogo um jogo mais fácil, que o meu, eu vendo o treinamento e o cara vai embora. O teu jogo é consultoria. Exato. Então, para mim, é um jogo mais caro, mais trabalhoso. Mas eu prefiro. Porque eu sei que o empresário, ele precisa seguir uma linha de metodologia. Se eu escuto o cara de manhã que diz que você tem que tomar banho gelado, escuto o cara de tarde que diz que você tem que tirar 6 meses por ano de férias, aí depois eu escuto o outro que diz que você tem que ser bom em tudo, meu amigo, você vai ficar maluco. Escolhe uma linha, cara, e segue. Eu vou falar uma visão minha para introduzir o assunto do teu método, para a gente costurar um pouquinho em cima disso. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho uma filha que é quase da idade da tua, tem 20, vai fazer 21 esse ano. Tenho o 02 que tem 18. Os 2 estão na faculdade. Tenho o 03 que vai fazer 15, então tá naquela idade facinho pra caramba. Eu tenho a 04 que foi uma bênção de Deus, que tem 1 ano, vai fazer 1 ano e 4 meses agora. Tudo com a mesma esposa, casamento de 24 anos. E eles são as minhas maiores startups, eles que me ensinam cultura, liderança, gestão, porque é difícil fazer com que esses caras façam qualquer coisa que seja diferente daquilo que a gente faz. Eu gosto de dizer que eles não fazem nada do que eu falo, eles fazem tudo o que eu faço, inclusive as coisas erradas. Né? E eu tenho um desafio que, na minha época, eu não sei o quanto que você questionou isso ou não, eu queria abordar isso, que eu acho que é um bug no sistema educacional da escola não te ensinar as coisas que você precisou fazer na vida. A minha, a mesma coisa, eu acho que é muita gente também. A universidade é a mesma coisa, né? Porque tanto nós, e eu já tinha desistido até o meu 03, dizendo o seguinte: cara, eu não vou conseguir mais impactar os meus filhos, eu já me frustrei com isso, já vejo muitos amigos, colegas da mesma maneira.
talvez para os meus netos. Aí Papai do Céu falou, calma aí que ainda você tem mais algumas coisas aqui ainda para fazer nessa linhagem. Mandou a Marisabela, agora eu brinco, eu acho que talvez eu tenha um tempo de fazer isso e estou investido num negócio de educação para conseguir transformar isso daqui, que eu quero ver a tua opinião sobre isso. A minha tese é que o bug é que nós fomos e ainda somos medidos por dar respostas. Ou seja, você vai bem de matemática, não vamos entrar na questão que a gente estuda algumas coisas que a gente nunca vai usar, mas a forma que a gente estuda. Então as pessoas são medidas pelo conhecimento que ela tem de dar respostas. E hoje, com inteligência artificial, machine learning, essas coisas todas que a gente está vivendo, o mundo está cada vez mais sobre quem sabe fazer perguntas. E eu não vejo ninguém fazer isso. Me fala um pouco, de novo, do teu prisma, do teu feeling, né, sobre esse negócio, se isso faz sentido ou não, o que você viveu, o que você faz, para a gente entrar no assunto aqui do teu método, que eu quero pegar e dar uma costurada contigo aqui. Fantástico, fantástico, fantástico. É impressionante como a gente tem similaridade em algumas coisas. Eu tenho um casamento de 24 anos, com a mesma esposa, uma filha de 21, uma de 14 e um de 2. Você tá de... bom, então cara, não estamos juntos. A Tainá, acho que, cara, mirou num treco, acertou no outro aqui quando trouxe você aqui, cara. Que maluquice. As três fases diferentes. Essa eu não sabia. E tu falou sobre reproduzir, né? Uhum. Eu tive em Israel com um grupo de clientes, eu tinha uma empresa que fazia essas missões de levar pra gente estudar. Né? Vale do Silício, China, Israel. Eu vendi essa empresa. E eu estava em Israel e eu perguntei, como é que um país que a terra não é boa, porque você não consegue plantar bem Israel, você não tem água potável e você tem os vizinhos mais psicopatas do planeta. Você agradece a vizinho da Venezuela, Bolívia, tamo junto aqui nós estamos bem pra caramba, né? Melhor do que a Síria, melhor do que esses países aí do lado da gente, né? Sem dúvida. E aí, como é que vocês crescem? Eles falaram 3 coisas. Patriotismo, as pessoas aqui amam Israel, que é o que estão combatendo no nosso país para a gente não ser patriota. Verdade. Segundo ponto, homens e mulheres passam pelo exército. Homens 3 anos, mulheres 2 anos. Só que não é o nosso exército para capinar, é um exército de inteligência, de capacitação. Tecnologia, e o terceiro, né? Tecnologia. E o terceiro, nossas crianças não foram feitas para reproduzir. Perfeito. Foram feitas para questionar o porquê que as coisas são assim. E aí você coloca uma nação, que é uma das principais nações inovadoras do planeta, contra o Brasil, que é o eterno país do futuro que não sai do canto. Perfeito. Porque para eu dominar uma população, um dos pontos é eu dominar a educação. E eu não vou falar nem da escola privada, que tá ruim também. Mas eu vou falar da pública, que é quando o cara não tem a opção de colocar o filho no privado. Tá tudo doutrinado. Então ali eu mantenho a população burra, eu mantenho a população sem saber. É isso mesmo. E não tem jeito. E aí a gente, uma coisa que a gente não falou, nós somos geração analógica. Sim, nós somos da época que nasceu, que não existia celular na internet. Total. Né? Até a adolescência praticamente não tinha. Mas a gente veio aprendendo. Eu acho que a gente não deve se acovardar. Eu acho que a gente deve continuar levantando a nossa voz, deve continuar falando. Dentro do projeto da gente, do Elite Empresarial, que é a consultoria, que está dentro da metodologia, eu criei o Eliteens. O que é o Eliteens? Puta, que bacana. Jovens de 12 a 20 anos, filhos desses empresários, eles participam no processo de formação para a gente complementar o que o colégio não ensina. Uma criança não pode ser medida por respostas certa ou errada. Eu tenho um caso icônico de uma cliente que tinha um colégio, ela falou, Marcos, eu fiz uma prova com a aluna e na prova eu perguntei o seguinte, você saiu com R$10 para comprar 7 laranjas. Cada laranja custava R$1. Com quanto você voltou de troco? E a menina respondeu nada. E ela colocou 0 lá para a menina nessa resposta. E aí chegou para a menina, fulaninha, você é tão inteligente. Você saiu com R$10, comprou 7 de laranja, com quanto você voltou de troco? Ela, nada, professora. Ela, por quê? Ela, porque eu usei cartão de crédito. Por que essa resposta está errada? Perfeito, Marcos. Perfeito. Por que essa resposta está errada? Então, dentro da nossa metodologia, né, quando eu recebo ali 100, 120 empresários, eu não digo para ele o que ele tem que fazer, porque não tem receita de bolo. Perfeito. Nós fazemos as perguntas certas para que ele encontre o próprio caminho. Quando eu faço um APN, eu digo, não, aqui não está acontecendo um APN, está acontecendo 120 APNs. Perfeito. São 120 histórias diferentes. Então, eu acho que a educação ela muda o país. Existe muita oportunidade nesse mercado para desenvolver crianças, tá? Se você tiver boas intenções. Só que você vai ter que encarar um problema que é o MEC. Sem dúvida.
É carga horária, complemento de carga horária. Cara, na boa, uma faculdade de contabilidade não precisa ser em 4 anos, não precisa. Uma faculdade de administração não precisa ser em 4 anos. É um absurdo. Pegue qualquer aluno de faculdade, os 2 primeiros anos não vale de nada. Totalmente de acordo. Porque é um business. Exato. Só que não dá para esperar 4, 5 anos. Se é um engenheiro, eu fico calado. Um médico, eu fico calado. Um advogado, eu fico calado. Mas tem informações que é rápido. Sim. Informações rápidas. Então eu nunca gostei de estudar na minha adolescência, na minha infância. Eu tinha TDAH, não sabia, né? Na época eu chamava de doido, de danado. Eu não tinha diagnóstico. E a gente, eu não sei você, mas eu apanhava, por exemplo. Apanhava, expulso de colégio, né? Questionador. Exatamente. E aí, cara... Era um problema, né? Era um problema. Então, só que hoje você pode fazer cursos rápidos. Sim, sem dúvida. Cursos rápidos. E eu acho que a grande pergunta que eu faço para o empresário é: o que você quer da sua empresa nos próximos 10 anos? Perfeito. Porque ele está tão acostumado com o problema. O cara se acostuma, Leandro, com coisa ruim. Exato, exatamente. O cara não se acostuma só com coisa boa. Tem 2 perguntas que eu faço no meu treinamento. Uma delas é a seguinte: eu digo assim, pessoal, se você tivesse que demitir 10% do teu quadro hoje, a tua empresa quebra? Eles não. A tua empresa corre o risco de manter? Ele corre. A tua empresa corre o risco de crescer? Eu tenho chance de crescer. Por que mantém 10% a mais? Isso é gordura, Exato, cara. exato. Se é uma empresa de 100 pessoas, são 10 pessoas, vezes 3 mil, 30 mil, 360 mil ano. E aí tem uma pergunta pior que eu faço, para mudar o tema aqui, né? Para não me estender. Eu pergunto assim, turma, e se você tivesse demitido todos os funcionários da tua empresa? Esse é um tapa na cara. Só que 1 milésimo depois, se tu tivesse que recontratar todo mundo, tu recontrataria 100% da equipe que você tem? Excelente Aí ponto. eles jamais recontrataria. Por que mantém, cara? Exatamente. Então a gente se acostuma com o ruim. Excelente ponto. A gente se acostumou, cara, a estar num país que 125 pessoas são assassinadas por dia. E hoje no jornal estava comemorando a queda do índice. 125 pessoas por dia. Morre mais gente no Brasil todo dia do que na Ucrânia. Exato. Do que na Rússia que está em guerra. Exato. E a gente não está mais falando nada, porque a gente se acostumou a andar com carro blindado. Exato. O país que tem a maior frota de carros blindados do mundo, inclusive o meu. O Brasil tem 500 mil carros blindados. A gente normalizou isso. Normalizou, É um absurdo. cara. Isso e outras coisas, né? A gente se acostumou, a gente é o passarinho que nasceu na gaiola. Exato. E eu acho que nós que temos uma condição financeira, uma voz na internet, a gente tem que se unir para propagar esses questionamentos. Marcos, do teu ponto de vista, como é que a gente, como empresário, que papel você acha que nós deveríamos fazer para mudar isso? Porque eu vou te falar uma coisa que, do meu lado, ficar só acusando e ficar aqui falando, cara, a gente fica falando aqui dias, Tem muitos semanas, motivos para falar. Eu te vejo muito nessa posição de, além de questionar, de ser um cara propositivo para mudar isso. O teu próprio negócio está pautado nesse tipo de coisa. O que você acha que nós deveríamos fazer? E aí até colocando aqui num debate mesmo franco e direto, dizer o seguinte, cara, qual é o papel nosso como empresário e dos empresários como um todo que a gente deveria fazer para mudar esse status quo, cara? Excelente pergunta. A gente tem que separar essa resposta em camadas. Tá bom. A primeira camada que você tem que ter muito bem feita é a sua casa. Perfeito. Você ser um homem fiel, você ser um pai presente. Você já está fazendo um puta trabalho para a sociedade, Exato. você cuidar bem da sua casa. Exato. Criar filhos de caráter. A minha filha tem 21 anos, casou, trabalha, não me pede dinheiro. Fiz meu papel com ela. Fase 1. Fase 2. Quem tem uma empresa tem um colégio, tem uma escola. Perfeito. A minha empresa é uma empresa cristã. Meu primeiro valor, meu primeiro mandamento, somos uma empresa cristã. Toda segunda-feira a gente abre com a palavra. Que bacana. Opcional, vai quem quer, obviamente. Hoje estávamos 30 pessoas na empresa discutindo a palavra. Que bacana. Então, o processo de educação não é apenas o colégio, não é apenas a faculdade. Então, eu educo a minha casa. Segunda fase de educação, eu vou educar a minha empresa, educar as pessoas. Porque as pessoas não estão chegando só com problema nas empresas comportamentais. Sim. Não só problemas técnicos, mas problemas culturais enraizados. Concordo. As pessoas acham que o empregador é o inimigo, é o vilão. Tá? O governo é meu salvador, meu grande salvador, mas o empresário é o vilão. Cara, larga de ser otário, meu irmão. Acorda. Se fosse isso, era fácil, né, Marcos? Mas era fácil. Só que são os lobos na pele de cordeiro. Então, fase 1, minha casa. Fase 2, minha empresa. Fase 3, meus clientes. Perfeito. Educar os clientes também. Fase 4, chegar até os funcionários dos clientes. Todo santo mês eu faço um treinamento para 10 mil funcionários dos nossos clientes na primeira segunda-feira do mês. Sabe qual foi o tema esse mês? Qual? Princípios bíblicos para o trabalho. Perfeito.
Ah, mas vocês foram falar de religião? Não. Não foi um evento religioso. Foi princípio bíblico. Milenares que funcionam. Sim. Que funcionam. E a gente pega os feedbacks, os funcionários ficam encantados. Porque tem muito empresário, cara, ele quer ter uma equipe de alta performance, mas ele não deu um treinamento para a equipe. Como é que tu vai ter um time de alto desempenho que não treina? Quer dizer que o Real Madrid, porque tem grandes jogadores, não treina? O Barcelona não treina, o Flamengo não treina, o Corinthians não treina. Só porque o Memphis Depay lá é um baita jogador, não treina. Aí vai engordar. Ao contrário. Jogadores de alta performance, Cristiano Ronaldo tem 42 anos de idade, em alta performance. Então, o empresário tem um papel social, começando pela sua casa, estendendo para a sua empresa, estendendo para os seus clientes, para o funcionário dos seus clientes. Eu acho que nisso a gente já faz muita coisa. Marcos, eu vou entrar num tema, eu vou afirmar uma coisa que eu vivi para ver qual é a tua opinião sobre isso. Eu venho do mercado de tecnologia, fui mais de 15 anos executivo de Big Techs globais. Eu gosto de dizer o seguinte, nessas empresas, o que eu aprendi lá foi menos sobre tecnologia, foi mais sobre cultura, foi mais sobre como formar times de alta performance. E a base desse negócio é que eu percebi que essas empresas são grandes empresas de educação. E aí eu vou te fazer uma afirmação para a gente debater um pouco em cima disso e ver qual é a tua opinião. Eu não estou falando do business de educação, mas eu estou falando de o nosso papel como um protagonista, como um líder nisso, é plantar uma sementinha na cabeça do empresariado que cada um deles precisam transformar a empresa deles numa empresa de educação. Não estou falando de edtech, nada disso. Eu estou dizendo colocar isso dentro de casa. Como a gente faz o nosso papel de pai. Eu brinco com os meus filhos, eu falo, antes de ser seu amigo, eu sou teu pai. E eu tenho o papel de educar. Eu vivi isso na pele. Eu demorei um pouco para sacar sobre isso e eu acho que tem um aprendizado gigante do que eu tirei de que todo negócio, bilionário, trilionário, se isso for uma medida de sucesso, não importa, mas acho que fica mais fácil de falar, e será um negócio de educação. O que você pensa sobre isso? Cara, eu tô completamente alinhado. Quem tem uma empresa tem um colégio, aprenda isso. Tinha falado desse termo agora, nem sabia que vinha esse tema. Que animal. Mas quem tem uma empresa tem um colégio, é um processo de educação. Mas como assim, Marcos? Contratei o Leandro para minha empresa para ser o meu CEO, por exemplo. Tecnicamente, o Leandro é extraordinário, tem muito para me ensinar. Comportamentalmente, fantástico. Mas eu tenho que treinar na minha cultura. Perfeito. Porque pode ser que ele seja um baita técnico, um baita comportamento, mas ele não curta a cultura. Perfeito. Jesus Cristo, o homem mais perfeito, passou pela face da terra, querendo salvar a humanidade, ele foi morto, apedrejado, crucificado. Perfeito. Então, pelo mesmo motivo que ele foi amado, bateram nele e mataram o cara. Se você não tiver uma cultura clara e você entender que o seu jeito de ser vai fazer com que a gente te ame e te odeie. Qual o problema? É você não ter um jeito claro de ser. Exato. A administração, cara, ela não muda, né? Eu vejo a turma falando os termos em inglês e tudo, afrescalhando, avacalhando aí, a nossa linha é mais papo reto mesmo. Então eu tô no Brasil, eu vou falar em português sempre. A base da gestão é a mesma. Perfeito. Não muda. Perfeito. Não muda, a base da gestão é a mesma. Você precisa ter um público-alvo, uma solução diferenciada do mercado, um sistema de gestão que una tudo e uma cultura que dê a sustentação. Perfeito. Só que as empresas não têm a clareza na cultura. Perfeito. E o que é a cultura, Marcos? É o básico antigo lá que eu estudava em TGA. Missão, visão e valores. Perfeito. Missão, quem é a sua empresa? A quem ela serve? Por que ela existe? Visão, aonde sua empresa quer chegar? E valores, quais os comportamentos comuns? Só que o que tem muito, cara? Só uma frase na parede. Isso não é nem debatido. Exato. Tem que educar, tem que treinar, mas não é só treinar em preencher o CRM. Isso. É treinar em comportamento, em atitude. Isso. Porque já tá muito papo aberto aqui e um dos nossos valores é a verdade acima de tudo. É isso. O mundo corporativo é muito falso, cara. Exato. Muito falso. As pessoas entram pela porta da empresa, vestem uma máscara para depois se juntarem no café e ficar fofocando e falando mal. Pessoas falsas. E eu digo, pessoal, aqui na empresa, sejam vocês. Perfeito. Seja você. Eu tenho um funcionário que ele é bispo. Ele falou, cara, a primeira vez na minha empresa que eu posso dizer que eu sou bispo. Nas outras não podia dizer. Falei, como é que eu vou ter na minha empresa pessoas que não podem dizer que elas são de verdade?
Então, esse processo de educação é um fato, é uma verdade, e as empresas precisam entender isso e investir nisso. Sem dúvida. Só que o empresário brasileiro quer investir na estrutura. Exato. Eu quero ver as paredes, eu quero ver o estoque, eu quero ver um monte de cabeça de funcionário. Eu brinco que é as cabeças de gado. Quero ver um monte de cabeça de funcionário. Tá? Mas... Que é a história do headcount, né? Do inglês de novo, né? Que é cabeça. Cara, e o indivíduo, né? E esse indivíduo dentro desse ambiente. Ele gosta da gente. Exato. Ele curte a gente. Exato. Você falou um negócio que eu tô de novo, eu tenho que me controlar nessa questão, porque para não cair muito na questão crítica e parecer que eu tô querendo anarquizar com os negócios, mas é muito louco. Se a gente tivesse nas faculdades um ensinamento mais curto, direto sobre o como entregar questões relacionadas a vendas, a como ser empresário de verdade, porque o empresário é muito sobre a questão comportamental, de assumir riscos, de você fazer as coisas que tem que ser feito, de você contratar bem, de você montar líder e tal. Cara, se a gente coloca isso na faculdade, dá para ensinar isso no como muito menos de 4, 5 anos, porque intensidade é o que distorce o tempo. Se a gente conseguir colocar isso de uma maneira correta, cara, a gente forma esse batalhão de gente com as coisas que realmente mudam ponteiro. Você tocou num ponto agora sobre a questão de cultura. Cultura tem muito sobre isso. As pessoas acham que é abraçar a árvore e tal. Para mim, cultura é resultado. Eu sou prova viva disso, de onde eu vim para isso. Quando a gente contrata uma pessoa que tem os skills corretos, as capacidades corretas, normalmente, quando ela não se adapta à sua cultura, a gente demite pela atitude. E se a gente consegue preparar muito bem essa liderança, esse empresariado, para antes de trazer para dentro algumas pessoas que às vezes no currículo ou até pelas questões técnicas eles são muito bons, mas ele não vai combinar pelo lado cultural, pelo lado da atitude, pelo lado dos valores, já seria um negócio, um como assim absurdo. Como é que você vê que esse tipo de discussão e esse tipo de, vamos chamar de disciplina, deveria estar hoje nas escolas, seja escola para jovens, nas universidades, ou enfim, ou dentro das empresas. Essa é a minha tese, para que realmente a gente consiga formar essa galera, não só os líderes, mas todo mundo com essa mentalidade, com essa nova forma se fazer a mesma coisa, que eu concordo contigo. Só a guerra continua a mesma, só mudaram os cavalos. E nesse contexto, a gente precisa ir se adaptando para isso. Como é que você vê isso, cara? Esse assim, do ponto de vista de empresariado, o que a gente tem que plantar na cabeça dessa galera para que essa galera comece a mudar desde já, a atitude e a forma de lidar com esse negócio dentro da empresa? Já existe um pequeno núcleo de escolas particulares olhando para isso, tá? Então, no mundo perfeito, o jogador tem que ser formado na base. Perfeito. No mundo perfeito. Tu acredita nesse mundo perfeito? Não acredito, porque existe uma agenda ideológica progressista muito maior do que esse mundo perfeito. Mas no mundo perfeito, desde jovem, aprender sobre finanças. A minha geração não aprendeu sobre finanças. Nada, zero. Porque serve ao status quo, né? A minha foi a geração que acreditou que a CLT era uma coisa boa. Exato. Trabalhe 25 anos que o governo vai te dar aposentadoria. Não vai. Faça uma conta que você vai ver que você está dando seu dinheiro emprestado para o governo, fazer corrupção, e quando você ficar mais velho, esse dinheiro vai voltar para você, só que não vale mais nada. Aí depois você pesquisa aí para ver como isso aí é uma furada. É uma história que te enganaram. Mas como não existe esse mundo perfeito, e não vai dar para trabalhar nas escolas, finanças, marketing pessoal, tá? Levar trabalhos sociais, tinha que ser trabalhado. Como nas faculdades poucas tem, mas você tem, por exemplo, a Link, que tem feito um trabalho belíssimo. Ótimo exemplo. Né? Tenho acompanhado lá o trabalho do Álvaro da Link, fantástico, trazendo para o nosso alcance. Exato. Cara, não tem como ter uma empresa sem gente. Perfeito. A mão de obra está chegando doente. Doente comportamentalmente, culturalmente, tecnicamente. Ou eu fico com uma empresa com funcionários com problemas de comportamento, de cultura e técnico, eu vou assumir para mim e vou preparar essa turma. Tá saindo uma lei agora, eu não me recordo se foi aprovada, que as empresas vão se responsabilizar pela saúde mental dos funcionários. Eu sou totalmente contra. Porque a turma já está chegando lascada. E está chegando lascada por quê? Porque elas andam com medo, o dinheiro não dá para nada, o transporte público é horrível. Exato. Então,
O protetor não deu nada para a turma. Exato. Não deu a educação, não deu a segurança, não deu a saúde, não deu nada. Exato. Aqui. E aí estão querendo jogar nos peitos do empresário essa responsabilidade. Exato. Eu acho que nós não temos a obrigação de cuidar da saúde mental. Apesar de que eu cuido. Na minha empresa eu tenho uma plataforma de saúde mental para os funcionários. Perfeito. Eu quero que ele goste de trabalhar com a gente. Eu digo, cara, quando você está cansado, descanse. Está estressado, desestresse. Eu digo pro meu time. Perfeito. Mas na prática, é aí onde o braço alcança. E o braço alcança, se você está assistindo a gente, tem 3 funcionários, Exato. eduque moralmente. Perfeito. Mostre para ele que o trabalho mal feito que ele está fazendo é ruim para a vida dele. Não é para a empresa, porque ele vai sair e pode vir outro que faz melhor do que ele. Perfeito. Perfeito. Então, eu acho que a frase que define aí, cara, é autorresponsabilidade. Que bacana. Né? É o cara olhar para a sua vida e entender, eu sou dono das minhas decisões. Deus é o Deus do impossível, mas eu faço o possível. O possível é comigo. Essa autorresponsabilidade dos donos das empresas, entendendo que não é nossa obrigação, mas eu vou precisar de gente. Perfeito. E segundo, do funcionário querer melhorar, que aí... Cara, só um parênteses. É muito fácil crescer nesse país, gente. Muito fácil. Porque a concorrência é muito ruim. Eu concordo com você, cara. Cara, tu é funcionário de uma empresa. Ponto. Tu crescer e ganhar mais... é muito baixa, É muito baixa, cara. É muito fácil. Concordo com você. Para de ser o cara que fala mal da empresa. Exato. Para de ser o cara que vive reclamando. Para de andar com o vagabundo que tem na tua empresa. Começa a estudar 1 horinha por dia. Começa a entender o que a empresa espera de ti. Tenha humildade para pedir um feedback. Exato. Tu vai ver a mágica acontecendo. O maior problema dos meus clientes é a falta de mão de obra. Seja uma mão de obra boa, que você vai ganhar mais. Exatamente. É fácil demais crescer nesse país, amigo. Se você quer ser um bom funcionário. Marcos, eu gosto de falar sobre isso, cara. Tem uma frase que eu escutei outro dia, que o pessoal fica falando mal de Brasil e tal, aí vira uma falácia, né? Outro dia eu escutei uma frase que o Brasil é ruim, mas é bom. Aí tem muita gente querendo morar lá fora, né? Então, vou morar nos Estados Unidos. É bom, mas é ruim, né? Então, assim, o que eu gosto de dizer com relação a isso? Você tem que olhar, quando tem problema, tem oportunidade. E, cara, se tem um país que tem oportunidade com régua baixa e que você pode fazer acontecer e você ter realmente uma vida próspera, que você consegue ser uma vida próspera para você e para os seus e para a sociedade, esse país se chama Brasil, né? E cara, se a gente fosse falar dessas coisas, a gente ficaria aqui a tarde toda, porque eu acho que a gente tem um pensamento e uma vivência acho que muito parecida com isso. E eu queria pegar um ponto agora sobre isso que você colocou, sobre a questão de que aqui na capital, por exemplo, eu estava te falando um pouco antes, o nosso grande concorrente, para você ver como a régua é baixa, não são vamos falar só da parte imobiliária, não são os nossos concorrentes tradicionais. Nosso grande concorrente é a ignorância dos nossos possíveis clientes e investidores sobre a questão de boas práticas de investimento. Uma das saídas que nós estamos fazendo é criar a Universidade do Investidor. Imagina que a gente ensina Teorema de Pitágoras, a gente ensina tantas outras coisas de química, de física, que para o profissional normal ele nunca mais vai usar. Né? Então, tabela periódica, imagina que doideira, né, cara? Que hoje você dá um Google e você acha lá ou bota no chat GPT a tabela periódica inteira, inclusive baseada numa tese, quem descobriu o Brasil, quando, como, né? A gente estudou muita coisa inútil, né? Pois é, cara, e ocupamos o nosso cérebro, essa máquina, cara, que não tem coisa mais perfeita no mundo, né? Com um treco desse daqui. Quando eu penso num negócio desse, e a gente fala assim, eu tenho que montar um negócio de educação, que esse treco vai virar o meu negócio de alavanca de vendas. E aí eu vou ter resultado e ao mesmo tempo vou criar impacto, né? Quando a gente pensa numa coisa dessa, é mais ou menos o que você está falando, cara. Eu me sinto, para mim, que nós, a nossa geração, meu pai dizia que eu precisava trabalhar numa multinacional, logo ele me dizia que eu precisava ser empregado, né? Ele me dizia que eu tinha que estudar muito, respeitar as pessoas, principalmente os mais velhos, a coisa certa é certa, não tem meio certo, né? Então os valores, eles ficaram ali. Mas quando eu olho outras coisas, meu pai também me ensinava que política era coisa de ladrão. E era um pouco do que eu vejo de uma questão cômoda do establishment para que a gente não questione a política. Nunca me ensinaram sobre matemática financeira. Eu acho que você é a mesma coisa e tantos outros que estão colocando. E é por isso que muitas vezes a gente se embanana com coisas fáceis. Nós estamos agora em época de imposto de renda, né? Que os caras às vezes sabem tabela periódica de cor, mas não sabem o que é o imposto de renda, como declarar. Às vezes está fazendo bobagem e não sabe o que está fazendo, né? Então, assim,
essa questão me pega de uma forma muito forte, né? Eu vou usar esse exemplo que você falou. A régua é tão baixa que se a gente aqui conseguir fazer um pouquinho melhor o que os outros estão fazendo, a gente vai angariar um impacto gigante, vamos trazer cliente aqui para dentro e fica o convite aqui para todo mundo para fazer a mesma coisa, pegando os problemas que nós temos mesmo em cima disso. E para a gente tentar chegar num ponto aqui que eu queria colocar para você, uma das coisas que me ensinaram, e eu acho que talvez você também, é que quando você sai de dono para empresário, a gente persegue muito lucro. É óbvio que as coisas precisam dar lucro, né? Mas antes de dar lucro, eu preciso ter fluxo de caixa. Né? E depois me ensinaram, e não foi na escola também, sobre essa questão de equity. Né? Qual é a tua visão com relação a isso e o que você, na tua trajetória, você aprendeu? Já comprou empresa, já vendeu empresa, já desenvolveu pessoas para fazer isso? Me dá um pouquinho da tua visão, se também você teve essa jornada de entender sobre a questão de precisa dar lucro, fluxo de caixa, a questão de equity. Bota a tua lente aí, Marcos. Compartilha um pouquinho com a gente aí como é que você vê isso, cara. Eu acho que existem vários modelos de você ter uma empresa. Uhum. Mas antes de chegar em modelo, fluxo de caixa é vida. Uhum. Né? Porque vou no básico, vou no maternal aqui do fluxo de caixa. Você ter mais receita do que saídas na sua empresa te traz paz. Total. Paz para tomada de decisão, uhum. Paz para fazer investimento, paz para dormir, paz para contratar. Então, regra número 1, persiga isso na sua empresa. Uhum. Mas a Amazon passou 10 anos sem ter isso. Tá, tu não é a Amazon. Nem eu sou a Amazon. Exato. Tá? E outra coisa, tem o Venture Capital, capital de risco, dinheiro de terceiros que bancaram esse crescimento da Amazon e de outros. Então, para o empresário da vida real, fase 1, ter um bom fluxo de caixa equilibrado. Perfeito. Mais receitas do que saídas, né? Nesse encontro de contas aqui. Isso te traz paz. Engraçado que eu estou nesse mercado há muito tempo, eu vim entender isso aqui de uns 5, 6 anos para cá, na prática. Porque eu achava como executivo que ter empresa era uma coisa. Eu só aprendi a ter uma empresa quando eu tive uma empresa. Quando você teve empresa. Isso. Quando eu era diretor comercial, eu só precisava de cuidar das vendas. Só eu não pagava salário. Só da primeira linha, imposto, né? Você não olhava a última linha lá. Na empresa eu estou olhando tudo. Perfeito. Então essa é a fase 1. Fase 2. Marcos, ter equity na empresa. Eu acho que é um grande goal de uma empresa. Você chegou a um nível que a sua empresa tem um valor de mercado, inclusive fiz o valuation da minha recentemente, nunca tinha pensado em abrir e pela primeira vez eu fui mordido por isso e, poxa, que legal. Opa. Hoje eu tenho uma empresa que tem valor de mercado. E aí qual é o pensamento? Como tem mais valor de mercado? Menor dependência de mim, governança corporativa, né, ter meus números auditados, ter processos, ter previsibilidade de crescimento, de receita. Por mais que você não queira vender, perseguir uma maior valorização da tua empresa vai te transformar numa empresa mais eficiente. Putz, você pegou exatamente esse é o meu pensamento. Vai te fazer ser mais eficiente. Se eu vou vender ou não... uma escolha. Vamos dizer que minha empresa foi avaliada por 200 milhões de reais. Perfeito. E aí chega um fundo e quer me comprar por 20%. Eu sou obrigado a querer? Não. Porque vender essa parte é antecipar recebível. Exato. Antecipar. Então, vou vender 20%, vou pegar 40 milhões, cai na minha conta agora. Tá bom, mas ganhei um chefe. Sim. Tô afim de ter o chefe? Exatamente. Então, tô afim de ter o chefe, porque para eu crescer, eu não consigo crescer com os recursos próprios. Ao invés de pegar do banco, vou vender parte. Ok. Até porque é importante falar para a turma, né, que tá na modinha esse negócio de pegar dinheiro, né, de investidor e tal, tem que tomar cuidado e dar o papo reto para eles de que quem paga a banda é que escolhe a música, né? Então, assim, tem que tomar cuidado com essa história. Ter chefe é sobre isso daí, né? Então, assim, e aí? Como é que você lida com esse negócio no dia a dia? E na empolgação de receber o dinheiro, o cara não analisa bem o contrato. Exatamente. E assim, investidor para comprar empresa, gente, é tubarão. Tá? Então... E eu não sou nada contra isso, pelo contrário, porque a maioria das empresas que crescem no mundo... Faz parte do jogo. Faz parte do jogo do crescimento. Vai ter um momento que você vai ter que vender. Ou fechar. Tá? Porque teus filhos não vão querer, etc. E você tem que vender na alta, né? Porque na alta você tem maior valor de mercado. Exatamente. Mas o ponto de atenção que eu quero trazer aqui é, olha para o fluxo de caixa, esteja preparado para ser comprado, mesmo que você não queira vender. Exatamente. Se for querer ser vendido, um excelente advogado aí, especialista, para te ajudar a amarrar as situações. Tenho vários casos de amigos que venderam e são muito felizes em terem vendido. Sim. Marcos, que bacana, cara. Assim, e eu gosto de falar isso. Eu gosto quando o papo vai por esse lado. E a sensação que dá que
a gente ficaria horas aqui falando, porque a gente está falando aquilo que a gente faz, aquilo que a gente acredita. É fácil, né? E é fácil, né? Do ponto de vista do que você está vendo hoje, né? Nós estamos aqui no meio de maio de 2025, né? Um ano desafiador, danado para a galera. Depois dessa aula que a gente teve aqui, a galera vai poder acompanhar. O que você tem de mensagem aí para deixar para essa turma, né? Então, assim, imagina que o meu público é muito parecido com o teu, né? São empresários, são empreendedores, executivos e investidores que estão nesse desafio, já tem a dor do crescimento na veia. Cheio de cicatriz. Cheio de cicatriz, cheio de pancada, tem um monte de pergunta, né? Às vezes fica buscando as respostas e às vezes tem que falar, cara, vem cá, faça mais perguntas, aprenda a fazer mais perguntas, né? Traz uma visão do que você sente, do que você coloca para essa galera pegar e botar amanhã ou hoje de tarde no negócio deles. O que você toca o teu coração? O que toca aí a tua alma para você levar aqui e deixar de mensagem para essa turma toda? Foque no ponto de chegada, não no ponto de partida. Uhum. O que isso quer dizer? Tenha clareza onde você quer chegar. Isso vai te manter em foco. Mas, Marcos, eu estou endividado, eu estou quebrado, eu não tenho equipe, eu não tenho recurso. Isso é ponto de partida. Isso não é o que você vai fazer nos próximos anos. Esse ponto de chegada que eu vou definir não é para o final de semana, não é para o final do mês. Eu vou jogar mais prazos, porque vai baixar a minha ansiedade, vai fazer com que eu ganhe tempo para a construção. Então, muitas empresas estão endividadas, estão com problemas. Governos passam. Sua empresa fica. Perfeito. Tem empresas que passaram por ditadura, governo Sarney, governo Collor, governo Fernando Henrique, governo Lula, governo Dilma, governo Temer, governo Bolsonaro, governo Lula. Passaram por todas as fases. Por que elas passaram na fase? Por adaptabilidade. Então, os momentos difíceis e ruins, eles sempre existirão. Tá? E onde eu me apego é olhar no ponto de chegada. Perfeito. Aonde eu quero chegar. Tenha clareza nisso, que vai te ajudar e se movimente. Muitas vezes você acha que todas as soluções estão dentro da tua empresa. Vai ter hora que você vai ter que sair dentro da sua empresa, conversar com o especialista, conversar com o consultor, com o mentor, seja quem for, para te mostrar coisas que você cegou ou que você se acostumou. E a gente não se acostuma só com coisa boa, se acostuma com coisa ruim. É verdade. Marcos, que aula. Obrigado de novo por você estar aqui com a gente. A minha sensação é que a gente só começou esse rolê aqui, esse papo, a gente deu um sobrevoo em cima dessas coisas todas. Eu estava aqui vendo os meus temas. Cara, a gente tem muita coisa para falar. Já fica até o teu convite aqui para a gente voltar aqui e ter outros papos para a gente entrar em cada um desses temas que a gente colocou. Para mim foi uma delícia, espero que para você também, para a galera toda que tá vendo a gente. Se você gostou, clica aí, né? Compartilha, dá um likezinho aí pra gente, segue o Marcos. Tem um conteúdo brabo, cara, brabo, e tá fazendo um impacto aí bacana pra caramba, já aí pra vocês, empresários, empreendedores aí, que estão aí com as mesmas dificuldades, com todos esses temas que a gente tá falando da vida real. E, cara, queria te agradecer, cara. Obrigado por você estar aqui, obrigado pelo teu tempo. Minha sensação é que já fica aí já o convite aberto pra gente voltar, bater outros papos aí e a gente costurar aí em cima desses pontos todos. Tamo junto, meu irmão. Obrigado. Show de bola. Valeu. Obrigado pelo convite. Sucesso, gente. Força. Valeu. Tamo junto. Equity Concreto. Já a gente volta com outros episódios aí. Siga a gente. Tamo junto. Valeu.